Mateus 16, 13-17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que ele era? E a resposta foi que uns comparavam Jesus a João Batista, outros a Elias, Jeremias ou um dos profetas. Muitos hoje também têm muitas boas ideias sobre Jesus. Mas dizer que Jesus foi um bom homem, mas que ele não é Deus, é uma incongruência. Isto porque se Jesus não é o que ele disse ser, se Jesus não dá aquilo que ele prometeu dar a quem cresce nele, nomeadamente vida eterna, Jesus não poderia ser um bom homem. Ele seria um impostor ou um louco. Simão Pedro, ele disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus replicou dizendo que ele era feliz, bem-aventurado, és tu, Simão Bar-Jonas. E Jesus fez esta afirmação, por um lado pela negativa, por outro pela positiva. Pela negativa, porque tu não revelou a carne e o sangue. Carne e sangue não puderam revelar a Pedro o que ele afirmou sobre Jesus. Ou seja, carne e sangue, que é o homem natural, sem a operação de Deus, não tem qualquer capacidade de reconhecer Jesus por quem ele é. O homem natural, carne e sangue, pode até reconhecer Jesus como alguém imaginado por si. Alguém que vai resolver todos os seus problemas. Alguém que vai até livrá-lo do inferno. Mas o homem natural nunca terá a capacidade de ver Jesus como ele é. O Deus vivo, o Deus glorioso, o Filho de Deus. O Senhor do Universo, aquele que veio para dar a sua vida. A carne e o sangue, o homem natural, não compreende isto. Porque, conforme lemos em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porquê? Porque lhe parecem loucura. O homem natural não gosta de se sentir necessitado de um Salvador. O homem natural não se quer humilhar diante de um Deus soberano, tremendo, justo, santo. Um Deus que julgará mortos e vivos e lançará os que se não submeteram a ele no inferno. Então isto foi o que Jesus disse a Simão, a Pedro, pela negativa. Não te revelou a carne e o sangue. Mas pela positiva Jesus disse: Meu Pai que está nos céus, Ele revelou, Ele te revelou. Só se Deus abrir os olhos, podemos ver quem Jesus é. Só se os nossos olhos espirituais forem abertos, podemos abraçar Jesus como precioso, como o bem maior da nossa vida. Pois quando, entre aspas, recebemos Jesus, quando, entre aspas, cremos nele, mas isso não é porque Deus abriu os nossos olhos espirituais, então estamos a desonrar Jesus, pois estamos a receber alguém que não ele, como se fosse ele, alguém que nós imaginamos. Ou seja, não o estamos a receber verdadeiramente. Se amamos Jesus acima de todas as coisas, se Ele é tudo para nós, se cremos nele e lhe entregamos totalmente a nossa vida, podemos ter a certeza que isso é porque Deus, o Pai que está nos céus, nos revelou. É porque Deus abriu os nossos olhos para ver, pois para a nossa natureza humana isso não só é impossível, como a nossa carne e o sangue. Nossa natureza humana não quer isso. Nossa natureza humana rejeita Deus. Não pode entender as coisas de Deus, do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. A nossa natureza humana, o homem natural, ele não compreende. Se Deus o Pai não nos revelar, porque a nossa natureza, ela rejeita Deus, ela rebela-se contra Deus. Mas somos felizes como Simão, como Pedro,
somos bem-aventurados quando Deus, o Pai, nos revela Jesus, abre os nossos olhos para vermos Jesus.